Certa manhã chuvosa nos anos de 1970, dois americanos decidiram aceitar um convite que mudaria não apenas suas vidas, mas também as de muitos outros. Convidados pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, sua missão era tão desafiadora quanto nobre: ensinar moral e ética nas escolas públicas com base nos princípios bíblicos. Essa jornada, porém, ia muito além das escolas. Incluía prisões, empresas, delegacias, quartéis de bombeiros e, por fim, um grande orfanato. Foi neste último lugar que se desenrolou uma história que transformaria o coração de todos os envolvidos. O orfanato abrigava quase 200 crianças. Eram meninos e meninas cujas histórias carregavam marcas de abandono, solidão e dor. Essas crianças haviam sido entregues ao Estado por diversas razões, cada uma com um passado que preferiam esquecer. Apesar do peso de suas realidades, elas compartilhavam algo em comum: uma profunda sede por amor e pertencimento. À medida que o final do ano se aproximava, a excitação das festas natalinas pairava no ar. Os dois americanos decidiram aproveitar aquele momento especial para compartilhar algo que aquelas crianças nunca haviam ouvido: a tradicional história de Natal. Com cuidado e dedicação, prepararam cada detalhe. Reuniram as crianças no salão principal do orfanato, onde a atmosfera era preenchida por uma mistura de curiosidade e expectativa. Eles começaram a narrar a história de Maria e José, viajando para Belém em busca de abrigo. Descreveram as dificuldades enfrentadas pelo jovem casal, o momento em que não encontraram lugar na hospedaria e como, mesmo assim, a esperança floresceu em um humilde estábulo. Contaram sobre o nascimento de Jesus, a estrela brilhante no céu e a visita dos pastores e reis magos, tudo com riqueza de detalhes, envolvendo as crianças em cada palavra. Quando chegaram à parte da história em que Jesus nasceu em uma manjedoura, os americanos decidiram tornar a experiência ainda mais especial. Distribuíram pequenas folhas de papel, tesouras e cola para que as crianças criassem suas próprias cenas do presépio. Cada criança recebeu uma manjedoura feita de papelão, figuras de Maria, José, o bebê Jesus e os animais. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Entre as crianças, havia um menino chamado Samuel, de aproximadamente 9 anos. Samuel era conhecido por ser muito quieto, quase invisível no meio da multidão. Ele se dedicou ao trabalho de montar seu presépio com uma concentração que chamou a atenção dos visitantes. Quando todos terminaram, os americanos pediram para ver os presépios. Um por um, as crianças mostraram suas criações, mas quando chegaram à vez de Samuel, um silêncio tomou conta do salão. No presépio de Samuel, algo era diferente. Em vez de um bebê na manjedoura, havia duas figuras de papel representando bebês. Surpresos, os americanos perguntaram por que Samuel tinha feito aquilo. Com os olhos cheios de lágrimas, mas também com um sorriso tímido, ele respondeu: "Eu sei que sou como Jesus, sem um lugar para ficar. Mas eu acho que, se fosse ele, não ia querer me deixar sozinho. Então coloquei ele comigo na manjedoura. Assim, a gente não estaria mais sozinho." A sala inteira ficou em silêncio, exceto pelo som de alguns soluços abafados. Aquela resposta simples e sincera do pequeno Samuel revelou algo que ninguém esperava: o verdadeiro significado do amor e da compaixão. Não se tratava de decorações, festas ou presentes, mas de um sentimento profundo de conexão humana, de acolhimento e de calor. Essa história, nascida em uma manhã comum de 1970, continua a inspirar corações. Ela nos lembra que o amor, quando compartilhado, tem o poder de transformar até as circunstâncias mais difíceis. Samuel, com sua pequena manjedoura e sua imensa sabedoria, nos mostrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, o calor humano pode acender uma luz que nunca se apaga. Os olhos do menino brilhavam intensamente enquanto ele terminava sua história. A sala inteira parecia suspensa no tempo, mergulhada em um silêncio cheio de emoção. Ninguém ousava interromper o momento. Cada palavra do pequeno órfão ecoava profundamente nos corações de todos ali presentes. As crianças, geralmente inquietas e barulhentas, estavam paradas, absorvendo cada detalhe como se aquela fosse a história mais importante que já tinham ouvido. Os funcionários do orfanato,
Acostumados à rotina dura e à resignação das crianças, sentiam seus corações sendo tocados de uma forma que não experimentavam há muito tempo. Os dois americanos, que vieram com o propósito de ensinar, perceberam que, naquela noite, eram eles que estavam aprendendo. Um deles, incapaz de conter as lágrimas, se ajoelhou ao lado do menino e disse: "Hoje você nos mostrou o que é o verdadeiro amor. Não aquele amor que se mede por coisas materiais ou palavras bonitas, mas o amor puro, que vem do coração. Você nos ensinou que, mesmo sem ter nada, podemos oferecer o que há de mais valioso: calor, cuidado e presença." As outras crianças começaram a olhar para suas próprias manjedouras de maneira diferente. Não eram mais apenas pedaços de papelão e algodão dispostos de forma simples. Para cada uma delas, aqueles pequenos objetos agora carregavam um significado profundo, um símbolo de esperança e de um amor que transcende qualquer barreira. Inspiradas pela coragem e criatividade do garoto, algumas começaram a compartilhar o que dariam de presente para Jesus, caso estivessem no lugar dele. "Eu daria o meu abraço mais forte", exclamou uma menina, com olhos brilhando de entusiasmo. "Eu cantaria minha música favorita para ele", disse um outro menino, com um sorriso tímido. "Eu ficaria ao lado dele para que nunca se sentisse sozinho", afirmou uma menina menor, segurando com força sua pequena manjedoura. Os americanos se entreolharam, visivelmente emocionados, percebendo que algo muito maior estava acontecendo ali. Eles não tinham apenas contado uma história. Haviam plantado sementes de amor e esperança nos corações daquelas crianças. Cada uma, à sua maneira, estava entendendo que, mesmo sem terem pais ou um lar tradicional, ainda tinham algo valioso dentro de si para compartilhar com o mundo. O pequeno órfão que colocou 2 bebês em sua manjedoura se tornou uma espécie de símbolo para o grupo. Sua decisão, tão simples e ao mesmo tempo tão cheia de significado, tocou profundamente a todos. Ele havia transformado uma história tradicional em algo vivo, adaptando-a à sua própria realidade, e no processo, ensinando a todos ali uma lição sobre empatia e coragem. Ao final, ele olhou para os visitantes, e com a voz suave e cheia de expectativa, perguntou: "Vocês acham que Jesus gostaria de ser meu amigo?" Um dos americanos, lutando para segurar as lágrimas, respondeu com um sorriso caloroso: "Jesus já é seu amigo. Ele sempre esteve com você, mesmo nos momentos mais difíceis. E ele está aqui agora, em cada sorriso que você deu, em cada palavra de amor que compartilhou. Jesus não só é seu amigo, mas de cada um de vocês." Naquela noite, algo mudou no orfanato. Não foram apenas as crianças que se sentiram diferentes. Os funcionários também perceberam que estavam diante de algo transformador. A história de Natal, tão conhecida e repetida ao longo dos anos, ganhou um novo significado ali, naquele lugar onde tantas histórias de abandono e dor eram escritas diariamente. Quando a noite caiu e as crianças foram para suas camas, algo especial estava no ar. Talvez pela primeira vez em muito tempo, elas se sentiam verdadeiramente aquecidas, não pelo calor físico, mas pelo calor que vinha de dentro. Aquele calor que nasce do amor compartilhado, da compaixão experimentada e da certeza de que, mesmo em meio às dificuldades, elas não estavam sozinhas. E assim, enquanto as luzes do orfanato se apagavam, o pequeno presépio feito de papelão e algodão tornou-se mais do que um simples projeto. Tornou-se um símbolo de esperança, um lembrete de que o amor verdadeiro não conhece barreiras e que até mesmo um gesto tão simples como dar calor pode transformar uma vida. A história daquele menino e sua manjedoura não apenas tocou os corações presentes naquela noite, mas continuaria ecoando muito além das paredes do orfanato, inspirando todos que a ouvissem. Outros, mesmo quando tudo parece perdido. O choro silencioso do pequeno órfão naquela manhã se transformou em algo muito maior. Um testemunho vivo de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz que pode aquecer os corações mais frios. Enquanto ele chorava, lágrimas de emoção e compreensão rolavam pelo rosto dos visitantes e dos funcionários do orfanato. O som suave da chuva lá fora parecia harmonizar com aquele momento de cura e descoberta. Um dos visitantes se aproximou com cuidado, ajoelhou-se ao lado do menino e, colocando a mão gentilmente em seu ombro, disse:
Você acabou de nos ensinar algo que nem mesmo os adultos entendem completamente. O que você deu a Jesus hoje não foi apenas calor. Você deu a ele o seu coração. E esse é o maior presente que alguém pode oferecer. O menino levantou os olhos, ainda brilhantes de lágrimas, e sorriu levemente. Nesse instante, algo mudou não só para ele, mas para todos ali. Cada criança no orfanato sentiu, de alguma forma, que não estava sozinha. O calor que aquele pequeno garoto ofereceu simbolicamente a Jesus parecia ter se espalhado pelo ambiente, aquecendo cada coração presente. Os americanos, emocionados, reuniram as crianças em um círculo e, com a ajuda dos funcionários, falaram sobre o poder transformador do amor e da compaixão. Explicaram que o Natal não é apenas uma celebração ou uma história antiga. É um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, o amor pode prevalecer. Disseram às crianças que, assim como Jesus não abandonaria aquele pequeno órfão, ele também não abandonaria nenhuma delas. Naquela tarde, o orfanato se encheu de uma energia diferente. As crianças começaram a se abraçar e a compartilhar pequenas palavras de carinho umas com as outras. O menino que colocou 2 bebês em sua manjedoura tornou-se uma inspiração, e sua história foi contada e recontada entre os outros órfãos. Ele nos mostrou que sempre podemos dar algo bom, mesmo quando pensamos que não temos nada, disse uma menina com um sorriso tímido. Ao final do dia, enquanto o sol começava a aparecer timidamente entre as nuvens, o pequeno órfão observava o horizonte pela janela. Em seu coração, ele sentia algo que nunca havia experimentado antes: paz. Pela primeira vez, ele não se sentia só. Havia encontrado um lar, não nas paredes do orfanato, mas na promessa de um amor que nunca o abandonaria. Os visitantes partiram, mas levaram consigo mais do que poderiam imaginar. A história daquele menino e sua manjedoura, simples em sua essência, tornou-se para eles um lembrete eterno do que é o verdadeiro espírito do Natal. Eles compartilhariam essa história com muitas outras pessoas ao longo de suas vidas, sempre mencionando aquele garoto especial que os ensinou que o maior presente que podemos dar é o nosso amor, e que a verdadeira riqueza está em tocar o coração dos outros. E assim, sob a chuva de 1970, em um orfanato esquecido por muitos, uma faísca de esperança e bondade nasceu, crescendo e ecoando como um testemunho do poder transformador do calor humano. Mesmo nos momentos mais solitários, o amor, quando compartilhado, pode iluminar e aquecer os lugares mais frios e escuros. Outros nutrindo assim a esperança, a fé e o amor que transcendem as fronteiras da solidão e do abandono. O amor e a compaixão devem nos acompanhar onde quer que estejamos e em qualquer época do ano. Uma pessoa cheia de Deus transmite esse amor apenas pela forma de se portar, espalhando luz e calor aos que cruzam seu caminho. Para mim, essa história carrega um significado profundo e transformador. Ela me ensinou que, na vida, o que realmente importa são as pessoas, não as posses materiais. A misericórdia divina é infinita. Sempre há um lugar para cada um de nós no coração de Deus. Ele é amor, puro e incondicional, e nunca nos deixa desamparados. No entanto, é preciso ansiar por sua presença de todo o coração, buscando refúgio em sua companhia nos momentos mais desafiadores. Em meio às adversidades da vida, sejam perdas, doenças ou dificuldades financeiras, poucos encontram a força de olhar para dentro e perceber que Deus está ali, esperando para ser encontrado. Ele recompensa aqueles que o buscam com sinceridade e fé. Se olharmos fundo em nosso interior, encontraremos não apenas sua presença, mas também a força necessária para seguir em frente. Vivemos em um mundo cheio de desafios, mas é essencial confiar em Deus e incorporar os valores ensinados por sua palavra. Respeitar o próximo, amar com generosidade e ser honesto, tanto com ele quanto consigo mesmo. Valorizar a vida é reconhecer as bênçãos diárias que recebemos, como família, trabalho, alimento e saúde. É lembrar que, mesmo nos momentos difíceis, Deus nos cobre com sua graça e nunca nos abandona. Espero que esta história tenha tocado seu coração, assim como tocou o meu. É um lembrete poderoso de que, nos momentos de solidão ou dificuldade, podemos sempre buscar refúgio em Deus. Ele é a fonte de amor e força que nos mantém de pé, mesmo quando tudo parece perdido.
Obrigado por assistir o vídeo até o final e por favor se inscreva em nosso canal.